eu não posso falar muito, é meu prefeito, né? Sou do partido dele. Isso aí, né, secretário? Pô, que show, né, Bileco? Então, secretário, presidente, né, do Detran, você falou ali que o teu objetivo é fazer essa questão ser mais ágil dentro das plataformas, né? Você já tem ideia no que você vai melhorar essa situação ali de repente, do aplicativo, do site, o que você pode jogar tudo digital para facilitar para o motorista? Acho que hoje em dia a maioria das coisas já são digitais, né? Se É, tratando do Detran. o Detran do estado do Paraná é um dos mais modernos. O nosso foco é papel zero. Então, Interessante. além de tudo, a gente tem a questão de agilidade até de identificação por inteligência artificial da fotografia. De tempos em tempos, você não precisa mais ir num lugar físico, você pode fazer a tua atualização pelo aplicativo do Detran, Olha que que top. isso é inovador no Brasil inteiro. Aí, no caso, quando o cara renovar a habilitação, a foto já teoricamente mudaria? Não, muda antes de renovar a habilitação. Não há necessidade de Ah, renovar. que top. Vai mudar durante a mudança. Então, você que tava novo, agora tá velho. É o mesmo sistema, mais ou menos, como se fosse das fintechs, do Nubank da vida, assim. Top. Que você pode ter toda a identificação. Legal. Secretário, EAR. Vamos falar do executar atividade remunerada, que todos os motoristas e taxistas também usam, né? Motoristas de caminhões também usam. Vai existir alguma facilidade para o motorista que quer ser um motorista profissional em relação ao EAR? Vai ter alguma mudança? Vai ter alguma facilidade para o motorista virar motorista profissional no sentido assim de baratear essa taxa ou isentar ou alguma coisa assim em relação ao EAR? Tem alguma novidade para o EAR ou vai continuar do mesmo jeito? A maior dificuldade que você vê hoje é a taxa, correto? Correto. E eu concordo com você. O que a gente tem de maior atualização a respeito de valores nesse momento é a nossa grande intenção no estado do Paraná, embora tenha sido anunciado também pelo governo federal, mas no estado do Paraná vai ser mais ágil também investimento nosso da CNH social, que a gente vai ter grandes possibilidades, porque a CNH ainda é um valor alto que a gente tem. Entendi. E a CNH é uma ferramenta de trabalho para as pessoas que querem interagir com uma oportunidade de trabalho. Então, falando em recurso financeiro, em baratear custos, o que a gente tem nesse momento é um grande investimento do governo do estado do Paraná, atualmente de 14 milhões de reais, que a gente quer dobrar esse valor para investir na CNH social. O governo nosso, o Ratinho Júnior, quero dar os parabéns para ele, a nível Brasil, torço de coração, eu sou de direita, tá? Eu torço primeiro que o Bolsonaro se torne elegível e que o Ratinho continue no time dele e que se ele não ficar elegível, que o Ratinho seja o nosso presidente da República, tá? E que o vice dele seja quem ele achar melhor, porque o Ratinho vai ser bom de qualquer jeito. O que o Ratinho fez pelo Paraná, se ele fazer pelo Brasil, que você tocou no assunto do Ratinho, por isso que eu lembrei, eu não posso esquecer de dizer isso dele aqui. Eu acompanho ele em todas as redes. E o que o Ratinho está fazendo pelo Paraná, nenhum outro governador fez na história. Entendeu? Tivemos até bons governadores aqui, que marcou a história. Mas ele inovou, ele deu um passo muito grande, né, no Paraná. E hoje o Brasil inteiro enxerga o Paraná como um dos melhores estados do Brasil. Entendeu? Graças ao Ratinho. Então, eu quero que você leve o meu agradecimento a ele, pessoalmente, tá? Depois, assim que possível. Tá bom, secretário? Vai ser muito importante para nós chegar a ele, porque nós somos muito gratos ao que o Ratinho tem feito por nós aqui no estado do Paraná. E tenho certeza, se a gente puder estender um governador desse para todo o Brasil, vai ser melhor ainda. Vamos falar do Brasil primeiro, que é bem interessante. O Brasil é um país desunido, né? Rachado e desorientado, não liderado, certo? Uhum. E em extrema dificuldade financeira. Então a gente vai no mercado hoje, tem uma dificuldade grande, uma inflação comendo o nosso dinheiro, uma moeda enfraquecida por incompetência, certo? Tá, e o que a gente tem ao oposto disso aqui no estado do Paraná? E a gente tem que destacar, como o Guerra acabou de falar mesmo, o Paraná é o estado que mais cresce no Brasil. A gente cresceu no primeiro trimestre 5%. Veja, enquanto o Brasil vai
muito mal, infelizmente. O Paraná vai muito, mas muito bem, e não só em nível Brasil, mas em nível mundial. Se o Paraná fosse um Brasil, ele teria destaque a mais do que Índia, do que China, do que outros países. Se fosse um país, o destaque dele seria planetário. Ele contempla menos de 3% do território nacional. E é uma potência do agro. E não só vendendo como era antigamente, commodities, só grão, só soja. Né? A gente está investindo investindo muito na parte de proteína animal, de suíno, de frango, transformando o produto acabado em riqueza. Né? A cooperativa aqui do Paraná, a gente está falando da LAR, Frimeza, são potências que a gente está exportando, fazendo outros estados, outros países aprenderem com a gente para que a gente possa continuar melhorando e fazendo esse crescimento ter sustentabilidade. Somos, né, reconhecidos por ser, mesmo com esse agro forte, sustentáveis. Né? O estado mais sustentável é o estado do Paraná. Lá atrás, qual que é a base de qualquer tipo de sociedade? A educação. Nós éramos, quando o governador assumiu, a 7ª educação do país, 7º lugar no IDEB. Fomos para 6º, para 5º, para 4º, 3º, 2º, 1º lugar. Há 5 anos, nós somos o 1º lugar em educação, melhor merenda, escolas cívico-militares, dando um show realmente para que as nossas crianças, os nossos adolescentes demonstrem que a gente vai ter uma sociedade melhor, não só hoje, mas amanhã também. Então, motivos não nos faltam de orgulho para ver o Estado, né, decolar. Já está a 1.000 por hora. Eu até não posso falar 1.000 por hora, nem 200 por hora, né? Posso falar só 110 no máximo, para não ser multado. Boa. Mas o que a gente quer realmente Vende da via. Vende da via, mas é importante. Cuidado com a Mariano Torres. Lá é pegadinha. É importante que a gente continue super acelerado, porque quando o governador pegou o Paraná, nós tínhamos 420 bilhões que nós tínhamos de PIB no estado. Nós vamos entregar agora em 2026 com o dobro, 800 bilhões nós vamos entregar o PIB. Então, dobraremos o PIB do estado em 8 anos. Isso acontece de graça? Não, acontece porque nós temos um governador, como você acabou de descrever, sereno, competente, que fez aí um currículo com pessoas ao lado dele, fez um grupo de pessoas comprometidas para trabalhar unido em paz. Falei que o Brasil está desunido, né? Está polarizado. O Paraná tem na sua frase, unido em paz. Não é só no governo, mas é com o Tribunal de Justiça, é com o Ministério Público, todo mundo conversando, dialogando, olhando no olho, se respeitando, ninguém gritando, se ofendendo, se degladiando. Quando a gente faz isso, a gente só prejudica um ao outro e principalmente a sociedade. Presidente, você, falando ainda de Detran, você pegou a casa organizada, pelo que você falou. Mas assim, a gente sabe que todo time que está ganhando tem alguma dificuldade. Qual a dificuldade ou o maior desafio que você vê agora, essa tua gestão dentro do Detran? O que você vê como dificuldade ou desafio? Assim? Como eu estou há 3 semanas, quase 4, eu te digo que o desafio ainda é gerenciar pessoas, talentos. Entendi. E de maneira muito orgulhosa, eu falo aqui para o servidor do Detran, que me surpreendeu muito ver o nível de competência que a gente tem ali dentro, e de comprometimento, e de amor com o que faz. Então, trabalhar esses talentos é um grande desafio. Entendi. Então, é muito bom, mas não é fácil. É igual você assumir uma seleção brasileira, né? Você quer ganhar o jogo, né? Uhum. Você vê que a seleção brasileira não é sempre que ganha o jogo, exatamente, embora só tenha talentos. Então, você é técnico ali, você fazer isso tudo dar certo com tanta gente boa, não deixa de ser um desafio. Uhum. Então, eu diria que hoje o desafio é trabalhar com todas essas pessoas tão competentes, tão comprometidas, mas azeitadas, no mesmo caminho, ninguém puxando um para cada lado, né, para que a gente possa realmente continuar no caminho do desenvolvimento, no caminho positivo, continuando a ser o melhor Detran do Brasil. E você já conseguiu ter alguma nova ideia para o Detran? Consegui ter algumas novas, boas, grandes ideias que a gente vai pôr em prática aí
Consegue dar um spoiler para nós de alguma? Patentei antes, para não copiar. Ó, uma das situações, essa que nós tivemos juntos ali, né? Que não é a mais inovadora do mundo, mas acho que para nós é muito importante de colocar no aeroporto ali, para a gente trabalhar junto. Que não é a ideia do Detran, não é a ideia do Santim, não é só a ideia do Guerra, mas beneficia os nossos trabalhadores aí de aplicativos que merecem respeito, merecem conforto e os passageiros também. Mas outra situação é o seguinte, onde tem trator, onde tem caminhão, onde tem carro, onde tem bicicleta, onde tem pedestre, tem Detran. Onde tem empreendedorismo, onde tem indústria, onde tem agro, tem Detran. Então, o Detran está presente em tudo, no nosso dia a dia, totalmente. Uma das situações assim que eu tive hoje, agora há pouco à tarde, porque eu encontrei até o prefeito de Paranaguá, e a Ilha do Mel não deixa de ser uma das nossas grandes belezas turísticas. Top demais lá. Né? É top demais. O Detran fazer um grande investimento em sinalização turística exclusiva para a Ilha do Mel. Né? Até porque a gente tem, ultimamente, a gente tem turistas e cruzeiros europeus, o Brasil inteiro vindo para cá, nosso litoral com o Verão Maior, que é um grande investimento do governo do estado, shows. Então, a gente tem, sim, que ter essa visão diferenciada. E a gente está fazendo o lançamento de um grande programa de sinalização no estado inteiro, mais de 100 milhões de reais, para que a gente tenha essa ação de mobilidade urbana, de trânsito, bem organizada. Nós temos o programa Asfalto Novo Vida Nova. A gente está pavimentando, fechando 100%, mais de 200 municípios do estado do Paraná. Nós estamos fazendo isso junto com o secretário Guto Silva, na Secretaria das Cidades, junto com todos os deputados estaduais, Assembleia Legislativa, recursos importantes, mais o Detran que faz esse investimento final na parte de sinalização, placas e pinturas de ruas. Posso dar uma dica? Posso dar uma dica em relação à sinalização e placas? Lógico. Os grandes países do mundo, as sinalizações são em duas línguas, uma local e uma mundial. O caso aqui seria, na minha opinião, o inglês e o português, né? E eu acho que isso faz muita falta, principalmente quando você citou turismo. Sim. E nós, eu como motorista, até uma coisa que me surpreendeu muito quando eu virei motorista de aplicativo é a questão de quantidade de turistas que tem em Curitiba. Verdade. É muito, muito grande. Eu, antes de ser motorista, não tinha essa visão. Eu achava que Curitiba não tinha turismo. Entendeu? Mas tem muito turista todos os dias, os 365 dias do ano. E muitos turistas de fora, de outros países. E eu não conheço nenhuma placa de trânsito Curitiba que tenha duas línguas. Não conheço. Conhece, Bileco? Só as que eu tenho... Não, digo de trânsito. Trânsito não, só as Não, de trânsito. Não, trânsito. Ópera de Arame, lá. Mas a de trânsito nós não temos. Eu acho que seria muito importante começar a pensar nisso também. Porque Curitiba já é uma referência mundial. Curitiba. Concordo. Não só de turismo, mas de turismo de negócios. Não, também. geral. E muito... O secretário sabe que quando a gente vai para outro país, a gente pode alocar um carro com a nossa carteira de motorista e andar como turismo. Entendeu? E eles também podem fazer o mesmo aqui. Só que eu tenho certeza que a dificuldade deles é grande. Concordo com porque nem todos sabem a nossa língua. Entendeu? Mas quando a gente tem uma segunda língua nas placas de sinalização de trânsito, fica muito mais fácil, muito receptivo para os nossos queridos turistas, né, que vêm trazer, às vezes, dinheiro para o país, né? Para o nosso município e tudo mais. Eu acho muito importante isso. Só lembrando aí, talvez levar para frente, quem sabe, né? Sim. Viu como estava certo agora há pouco? Eu venho aprender sempre.